verdade. E aí, pastor, ele não foi chamado só para louvar. O rei Davi, presta atenção, o rei Davi coloca Asaf para liderar os músicos nos tempos de Davi. Ele não só toca, não só canta, ele lidera a música. Então não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de alguém que foi chamado para isso. Só que esse homem, levita da casa do Senhor Jesus, passa por um momento que todo crente, se não passou na sua vida, vai passar. Pergunte o quê? Deserto. Estamos vendo, olha comigo o texto, Salmos de capítulo de número 73, no versículo de número 1 ele começa dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Nossa, que maravilha, irmão Eliseu, o que tem de incrível nisso daí? O versículo de número 2 ele continua: quanto a mim, é maravilhoso louvar o nome do Senhor, mas quanto a mim, eu quase me desviei. Irmão Eliseu, você está falando de alguém que foi chamado para música, é líder de música e canta e faz um negócio bonito. Ele está dizendo: eu quase me desviei. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Em outras versões está dizendo: pouco faltou para que eu não me desviasse. Por que, irmão Eliseu, que o irmão Asaf quase se desviou? Porque ele olhou para fora. Todas as vezes que um crente olha para fora, tem perigo de se desviar. Porque quando você olha para fora é tudo lindo, é tudo bonito. E aí ele diz: eu fiquei com inveja. Por quê? Porque os ímpios parecem ter uma vida tão boa. Eu estou falando da Bíblia, isso aconteceu. Aí ele diz, ele começa a argumentar, ele começa a dizer: porque não há apertos na sua morte, mas firmes estão na sua força, nos seus propósitos. Porque não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Estamos falando de alguém chamado por Deus, que nesse texto ele escreveu cerca de 13 salmos. Davi, ele escreveu o salmo de número 50, o salmo de número 73, e de 73 a 83. No meio desses capítulos, você vai ver Asaf no meio de uma montanha russa. Uma hora ele está alegre, outra hora ele se desabafa, outra hora ele está triste. O pastor uma vez disse para mim: Eliseu, você é muito quieto. É muito perigoso ser quieto demais, porque uma hora você explode, você tem que falar, fala. E a gente aprende isso com Asaf. Por quê? Porque Asaf está desabafando. Ele não só desabafa, ele está relatando o seu desabafo. É uma crise, é um momento de sofrimento que ele está tendo. Aí, no salmo de número 73, a gente vê ele dizendo: eu olhei para fora, Deus, e parece que os ímpios não têm problema. Parece que os ímpios vivem melhor do que eu. Parece que os ímpios, na sua vida de pecado, ele está dizendo isso. Parece que os ímpios, na sua vida de pecado, eles vivem melhor do que eu. Será que eu não estou perdendo tempo na casa de Deus? Será que eu não estou perdendo tempo levantando a minha juventude? Os filhos de Asaf foi crescido na casa de Deus e consequentemente eram levitas também. Ele treinou seus filhos, mas ele está num momento de crise. Quem aqui já passou por um momento de crise dentro de si? Diga eu. Ele está passando por um momento de crise, angústia. Você lembra que eu te falei que todo crente, se não passou por um deserto, vai passar? O deserto é bom, irmão. Eu não vim hoje ministrar aqui dizendo que no final do deserto Deus vai te dar um carro. Não vim te dizer isso. Mas eu quero te contar algumas características do deserto. No salmo que nós lemos, nós podemos interpretar isso.
Quando nós olhamos para o povo de Deus em Deuteronômio, capítulo de número 8, Moisés ele está relatando e confirmando isso que eu estou dizendo. No versículo de número 2, onde ele diz que Deus chamou o povo para levar para o deserto e para humilhar o povo. Como assim, irmão Eliseu? Deus está dizendo, eu chamei o povo para ir para o deserto, para humilhá-los, não só para humilhá-los, mas para ensiná-los. Sabe por quê? Porque o deserto tem 3 características, 3 funções na vida de um crente. A primeira, disciplinar. A segunda, amadurecer. E a terceira, obedecer. Repita comigo: disciplinar, amadurecer e obedecer. São 3 funções que o deserto tem na vida do crente. Todo crente, quando está no deserto, precisa aprender que o deserto é para disciplina. No meio do deserto, quando o povo estava caminhando com Moisés, até a caminhada era com disciplina. Moisés fez o seguinte, falou assim, quando alguém soltar uma trombeta uma vez, é para isso. Quando alguém apitar a trombeta 2 vezes, é para aquilo. Tinha uma disciplina. Segunda coisa, amadurecimento do povo. Porque o povo estava conhecendo a Deus. O povo era menino na fé. O povo estava crescendo na fé. Então eles automaticamente precisavam de um amadurecimento. E precisavam aprender a obedecer. Eu posso te dar alguns exemplos de pessoas que foram levadas ao deserto. Jesus foi levado ao deserto no capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus. 1 Samuel 2,4. Elias foi levado ao deserto. 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Samuel, capítulo de número 24. Davi precisou entrar em uma caverna para se proteger. Presta atenção nisso aqui. Para que serve o deserto? Eu e você, crente, precisamos aprender a caminhar com Deus. Porque nunca se viu um tempo onde qualquer coisa, qualquer motivo é motivo para largar a fé, para largar a Deus. Sabe qual que é o problema do deserto? Não é o deserto em si. Porque no deserto algumas pessoas aprendem. Mas no deserto nós vemos 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo aprende. O segundo foge de uma ocasião como Agar e usa o deserto como refúgio. Então automaticamente não resolveu o que era para ser resolvido e no deserto vai sofrer. Terceiro, tem muita gente que passa pelo deserto e também não aprende nada. Só presta para reclamar. Me desculpa. Nossa, mas essa vida de crente também, chutar o pau da barraca, qualquer coisa que chutar o pau da barraca, qualquer coisa quer largar o ministério, quer largar a fé, quer pedir carta. Porque tem gente que no meio do deserto, quando chega no final, fica revoltadinho. Usa aquela música, a minha vitória vai ter sabor de mel, aí eu vou pisar em quem me humilhou. Você não é crente, você precisa se converter. Crente que aprendeu com Jesus, mesmo na humilhação, aperta na mão. Mesmo que tenha passado por um momento de humilhação, abraça. Mesmo que tenha passado, tenha sido humilhado, se estiver precisando de ajuda, acolhe. O que você está pregando, Eliseu? Cristianismo. Problema todo mundo vai passar, angústia todo mundo vai passar, problema no casamento, problema financeiro, problema espiritual, todo mundo vai passar. E para que isso? Amadurecimento. Deus seja louvado. A gente tem que aprender a caminhar com Deus, parar de ser menino, vamos voltar para o feijão com arroz.
Parar de achar que Deus é uma criança, ou então que Deus é um velho caduco, que não sabe o que Ele está querendo. No meio do deserto é preciso aprender a caminhar. Só que é preciso de disciplina. Com Deus não pode caminhar de qualquer jeito. Você sabe por quê? Aí eu introduzo, parece que não tem nada a ver com esse verso, mas tem. Porque presta atenção. No meio do deserto não tem água em muitos lugares. No deserto dificilmente você vai ver flor. No deserto dificilmente você vai ver muita coisa bonita. E é por isso que eu acho, pastor, que o povo, quando olhava uma coisa nova, povos novos no deserto, começavam a achar interessante coisas novas. Sabe por quê? Porque no meio do deserto você vai ter a mesma crise que Asaf teve. Qual crise é essa, irmão Eliseu? De pensar que Deus nunca esteve com você e que você perdeu esse tempo todo caminhando até aqui. No versículo de número 6, Asaf diz: pelo que a soberba os cerca com um colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Isso daqui, em algumas versões, está dizendo sobre quanto mais eles têm, mais eles querem. Erguem as suas bocas contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, as éguas de corpos cheios lhe espremem, quer dizer, de abundância. E dizem: como sabe Deus? Ainda debocham de Deus. Como sabe Deus? Ou há algum conhecimento no Altíssimo? Eis que estes ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e eles lhes aumentam a riqueza. Na verdade, presta atenção nisso aqui, na verdade em vão tenho purificado meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: Deus, eu tentei até aqui, só que quanto mais eu caminho, eu vejo todo mundo. Eu vou falar de uma forma que você vai entender fácil. Parece que quanto mais eu trabalho, e quem é corrupto cresce. Parece que a minha fidelidade ao Senhor, e quem não é fiel ao Senhor, cresce. Parece que quanto mais eu me levasso na minha juventude, quanto mais eu me dedico na obra de Deus, eu não sou reconhecido. É isso que ele está dizendo. Quanto mais eu tento fazer para Deus, eu não sou reconhecido. Será que valeu a pena caminhar até aqui? Só que aí tem um verso que eu acho lindo. Eu acho lindo. Que ele diz no versículo de número 17: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Aqui eu fecho a Bíblia para aplicar para você, presta atenção. Eu sei que você está vivendo um momento de angústia. Eu sei que talvez está difícil para você, e você olha para fora, tem muita gente se dando bem, mas o recado de Deus é: continua orando, não para de se dedicar, continua pregando, continua cantando, continua jejuando. Sabe por quê? Porque o final, a Bíblia já disse, o final é glória eterna, o final é Sião, o final é vindes, diz meu Pai. Sabe qual que é o fim daqueles que estão lá fora? Inferno. Inferno. E a gente precisa ser categórico com isso, porque às vezes a gente quer falar bonitinho. Eu não falo mais bonitinho. Se eu fizer isso, você vai para o inferno. Sabe por quê? Porque eu sou que nem você. Eu tenho desejos como você. Eu passo por problemas como você. Mas não dá para fazer jeitinho brasileiro, você sendo crente. Deserto é para quê? Caminhar. Caminha. Para de olhar para trás. A esposa de Ló olhou para trás, você sabe o fim dela?
Desperta e marcha. O seu jardim não tem flor, mas no momento ele vai florescer. Para de ficar do lado de gente que só reclama. Para de ficar perto de gente que só tem tristeza para contar, só fica se lamuriando. As palavras têm poder, irmão. Começa a profetizar sobre a sua vida, o seu casamento, sobre as suas finanças. Ah, eu estou andando no Caiambeque, mas um dia eu ainda vou beber da água limpa. A minha casa não está do jeito que eu queria, mas um dia eu ainda vou ter condição para reformá-la. Começa a profetizar. Começa a construir tendas no meio do deserto, porque no momento certo você vai ver a flor nascer. Estamos falando de coisas impossíveis. Você já viu alguma flor nascer no deserto? Hoje é o dia dos pais. Você quer uma palavra paterna? Olha para o teu pai, para o teu Deus, que ele cuida de você. Esse é o pai. Abraão andou pelo deserto. A promessa se cumpriu. Elias teve um momento de crise no deserto, mas Deus apareceu. Jesus esteve no deserto por 40 dias, a única companhia era o diabo. Mas no final, quem que prevaleceu? Quem que prevaleceu? Irmão, eu ouvi uma frase esses dias que é o seguinte: quem aqui já ouviu aquela expressão de jogar dentro e fora de casa? Crente, quando joga em casa, no deserto. João Batista, quando ia pregar, ele pregava no deserto e ainda tinha crente para ouvir. Você acredita nisso? Eu encerro aqui a palavra. Quero pedir para os meninos se preparar para louvar. Eu gostaria de convidar você a uma reflexão. Qual crise que você já passou até agora? Qual que é o teu problema? Estamos falando de problemas verdadeiros. Alguém que teve um problema de verdade, Asaf. Uma crise na fé, que quase fez ele desistir de tudo. Qual que é o seu problema? Qual que é o teu deserto hoje que você tem para contar para Deus? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Colocar sua mão no seu coração. E eu quero levar você a refletir agora. Apresenta o seu deserto para Deus hoje. Qual que é o seu problema impossível? Você acha que é impossível Deus converter aquele familiar?